Muitos acreditam que se conhecer é saber tudo sobre si mesmo. Acreditam que podem encontrar sua verdadeira identidade por meio de histórias, memórias, ideias. E tentam organizar tudo isso como uma autobiografia interior. Mas eu convido você a ir além disso. Você pode saber tudo sobre o mel, estudar a sua origem, a sua estrutura, a sua composição química, escrever teses, ser um doutor em mel. Mas isso te diz o que realmente é o mel? Não. Você só conhece o mel verdadeiramente quando prova. E assim também é com o seu ser. Você pode saber muitas coisas sobre si mesmo, suas histórias, seus traumas, suas realizações, suas dores, os seus títulos. Mas isso não é você. Você é aquele que sabe que essas histórias existem. Você é a consciência em que essas narrativas surgem e desaparecem. E quando você começa a perceber isso, nasce uma liberdade. A liberdade de não precisar se definir por nenhuma narrativa. A liberdade de simplesmente ser. Pensamentos surgem, emoções vêm e vão, experiências acontecem. E tudo isso, embora pareça formar sua identidade, é apenas o conteúdo da sua consciência. O verdadeiro você é aquilo que permanece, aquilo que observa. Mas quando você se identifica totalmente com os pensamentos, eles tomam conta, engolem a consciência. A mente, então, fabrica versões de quem você é e você acredita nelas. É aí que nascem os conflitos. Porque se eu sou apenas meus pensamentos e você discorda deles, então você se torna uma ameaça para mim. E passamos a defender ideias como se fossem a nossa própria vida. Mas quando você está presente, quando sabe que é consciência e não conteúdo, algo muda profundamente. Você ainda pode ter opiniões, ideias, perspectivas, mas elas não te definem. Você pode compartilhá-las sem precisar atacar ou se proteger, porque você já está em paz. Esse estado é simples, silencioso e poderoso. Você sente o eu sou e isso lhe basta. Você não precisa completar essa frase com mais nada. Eu sou. Esse é o portal. Quando você acredita que é a sua história pessoal, que vive num estado de limitação constante, a sua narrativa se torna uma prisão invisível. E muitas vezes, essa história gira em torno do sofrimento. Ah, isso aconteceu comigo, eu fui injustiçado, ninguém me entende. Claro que acontecimentos podem ter sido difíceis, dolorosos, mas há algo mais profundo que permanece intacto, algo que nunca foi ferido. A mente gosta de colecionar experiências e dizer, isso sou eu, aquilo outro também. Mas isso não é verdade. É só memória. É só pensamento. A mente pega essas imagens e cria uma identidade com base no passado. Mas você não é o passado. Você é a presença que testemunha o passado, que existe antes dele e que pode se libertar dele agora. Mesmo se as emoções ainda estiverem vivas,
Você não precisa se perder nelas. Você pode simplesmente dizer: aqui estou, vivo, presente. E nesse simples reconhecimento, a história perde o poder de dominar você. Ela continua existindo, sim, mas deixa de ser a sua prisão. Torna-se apenas um relato dentro da vastidão da consciência. A mente quer sempre entender, controlar, ter certeza. Ela acha que saber é segurança. Mas espiritualmente, há um poder muito maior em não saber. Quando você aceita não saber quem você é, além dos rótulos, das definições, abre-se um espaço de presença, de silêncio, de verdadeira inteligência. Esse não saber não é ignorância, é um estado de receptividade, é a abertura para o que é real agora, sem exigir uma explicação. É nesse espaço que a verdade pode surgir, não uma verdade mental, não algo que você possa colocar em palavras, mas uma percepção direta, viva, silenciosa. Você sente o eu sou, sem adição, sem conclusão. E paradoxalmente, esse é o maior conhecimento que existe. Porque tudo que é verdadeiro nasce do silêncio interior. Quando deixamos de nos agarrar a definições rígidas sobre quem somos, algo mais leve começa a emergir. A vida já não precisa mais ser interpretada como um problema a resolver. Você começa a viver como consciência em movimento, respondendo ao momento com frescor, não com reações do passado. Sem a necessidade de proteger uma identidade construída, você encontra liberdade nas pequenas coisas. Você escuta mais, fala menos, sente mais, age com mais clareza, com menos resistência. Isso não significa que você não tenha mais uma persona funcional, uma forma com a qual se relaciona com o mundo. Mas essa persona agora é permeável. Ela já não se defende, já não exige, já não precisa se afirmar constantemente. A identidade do ser é como o céu, aberta, sem forma fixa, e tudo o que surge, pensamentos, emoções, experiências, são como nuvens que vêm e vão. Você permanece. Você é o espaço. E quando reconhece isso, algo muito profundo se desfaz dentro de você. A compulsão de se provar. Toda busca espiritual, consciente ou inconsciente, é um chamado para voltar ao agora. Mesmo quem se perde no sofrimento, na ambição ou na fuga, no fundo está procurando por um lar, um espaço interior de paz e inteireza. Esse espaço é o presente. Sempre foi. A mente irá tentar levar você para longe, para o passado, para o futuro, para conflitos e dúvidas. Mas a qualquer instante você pode interromper isso com um simples gesto de atenção. Sentir a respiração, perceber o corpo por dentro, ouvir sem julgar, simplesmente estar. Cada vez que você volta ao agora, algo se desfaz, algo antigo e pesado. E o que permanece é leve, silencioso e luminoso. Essa é a verdadeira identidade. Não uma definição, mas uma presença viva. O retorno ao agora não é o fim de uma busca,
é o fim do buscador. E assim você percebe que aquilo que procurava sempre esteve aqui. Quando você interage por meio da mídia e das diversas plataformas da internet, você pode lançar algo mais benéfico do que apenas contribuir para a insanidade. Você pode começar a afetar uma esfera maior de influência. Todos têm uma esfera de influência através dessas plataformas. E o que você divulga nela faz a diferença. Há uma grande oportunidade, em muitos casos, pode parecer insana, mas também há uma grande oportunidade de ajudar a elevar a consciência humana. Essa é a sua grande oportunidade. Não importa como você a aproveite. Então podemos chegar a uma esfera mais ampla, as instituições políticas, sociais e assim por diante. Como você pode mudar essa dinâmica? Como você pode reduzir o sofrimento de tantas pessoas no planeta? Bem, você poderia continuar a não contribuir mais para o sofrimento dos outros. Isso já seria uma grande coisa. Então, até certo ponto, você precisa permitir que os humanos evoluam. A humanidade está evoluindo. A consciência da humanidade está evoluindo e é de vital importância trazer cura, compaixão e tudo o que for necessário para todas as suas interações, seja em casa, online ou onde quer que você vá. E se você quiser participar do discurso político, talvez até concorrer a um cargo público em algum lugar, quem sabe, você precisa estar realmente consciente de suas escolhas. Caso você decida seguir por esse caminho. E você pode sentir, talvez, que seja chamado para isso. No entanto, é importante perceber que você já está praticando, no seu próprio passado e na sua vida, a não ser reativo e não estar à mercê do estado de consciência das outras pessoas. Quando você consegue fazer isso, você pode levar esse aprendizado para outras esferas, incluindo as estruturas políticas, se for isso que você escolher. Mas você também precisa perceber que a humanidade, como já mencionei antes, é um trabalho em andamento. Os humanos estão evoluindo lentamente em direção a uma maior consciência. O universo inteiro está envolvido em um processo de despertar. E você faz parte desse processo de despertar o universo. Você pode ver no planeta como, de uma forma de vida muito simples, a vida foi se tornando mais complexa ao longo do tempo. Muitas formas de vida foram destruídas em extinções e novas formas surgiram, originadas de um campo subjacente da vasta inteligência. Esta inteligência se manifesta de forma gradativa em formas de vidas mais complexas, que possuem maior parcela de consciência. Mas no fim das contas, é sempre essa consciência que se move. Portanto, tenha compaixão pelos humanos. Muito do sofrimento que os humanos experimentam é criado por outros humanos. Basta ler o livro da história e você verá o quão terrível foi o sofrimento infligido pelos próprios humanos ao longo da história. Somente agora, no século atual, começamos a nos tornar mais conscientes do sofrimento racial e do imenso sofrimento que os humanos infligiram a outros humanos. Isso é maravilhoso, porque antes ninguém podia falar sobre isso. E ao longo da história,
A escravidão, por exemplo, era simplesmente aceita como um fato. Ninguém parecia questionar isso porque a consciência ainda não havia se desenvolvido o suficiente. Mas agora, a consciência está se desenvolvendo e se tornando mais aberta. E isso é algo maravilhoso. Claro que, às vezes, pode haver risco de que até mesmo essas realizações sejam sequestradas pelo ego. Quando você sabe que algo foi sequestrado pelo ego, é quando você começa a demonizar os outros. Porque o ego adora demonizar. Então, tenha muito cuidado com isso, para não ser arrastado para a atração gravitacional do ego, que pode, com certeza, te levar de volta para a inconsciência. Vivemos em um momento desafiador, mas também é um momento de grande oportunidade. Ninguém pode prever se, nesse momento, vamos experimentar uma regressão no estado de consciência. Mas cada regressão na evolução da consciência é, na verdade, parte da evolução dessa consciência. Talvez possamos seguir diretamente para uma sociedade mais consciente, um mundo mais consciente, mas para isso precisamos primeiro vencer. Não precisamos passar por esse processo evolutivo, pois nem todo ser humano está no mesmo estágio evolutivo. Por isso você precisa ser compassivo com as pessoas que ainda não estão evoluindo. Podem ser os seus pais, por exemplo. Se você se tornar compassivo ao visitá-los e perceber que eles estão presos nos mesmos padrões de sempre, você pode entender que eles continuam em seus próprios ciclos. Eles podem te criticar da mesma forma que sempre fizeram. E ao perceber isso, você sente compaixão e permite que os humanos sigam seus padrões. Isso é parte do processo de aceitação e evolução. Mesmo em alguns casos, você ainda precisa permitir que os humanos insistem em passar pelo sofrimento criado por eles mesmos e permitir que sigam o seu caminho. Você faz o máximo que pode para ajudar a trazer mais consciência ao mundo, para trazer o amor, e não qualquer amor, mas o amor profundo que reconhece todos os outros humanos como inseparáveis de quem você é. O verdadeiro amor é reconhecer o outro como, no final das contas, não separado de você. Isso é amor verdadeiro. E o que é o amor? Nada mais que criar o bem. O amor redimirá o mundo e criará um mundo melhor. Precisamos que os humanos acessem a dimensão de onde o amor pode fluir. O que o Dalai Lama chama de bondade é a mesma coisa sobre a qual ele está falando, que no fundo é o amor. Ele diz: a minha religião é a bondade. Isso realmente aponta para a essência do que é a transformação, pois essa bondade se manifesta como compaixão, amor, empatia e também como sabedoria. A sabedoria é muito importante, pois não é apenas inteligência. A sabedoria é algo mais profundo, que vê a totalidade das coisas sem atacar um problema e criar mais outros 3. Soluções baseadas em análise intelectual e inteligência convencional podem criar mais problemas, talvez ainda maiores. Já a sabedoria vê a totalidade e age com base nela. O momento presente em si mesmo
é uma obra-prima, não criada por mãos humanas, mas oferecida constantemente pela existência. No entanto, quase ninguém o vê assim. A mente o considera comum, o considera insignificante, algo a ser superado em direção a um futuro ideal. Mas se você parar, eu digo realmente parar, e olhar ao redor sem o filtro do pensamento, você verá algo extraordinário. Cada som, cada forma, cada sensação, tudo está vibrando com vida. E essa vida não pode ser explicada. Ela só pode ser sentida quando você está presente. A arte nos treina para isso. Ela nos educa para ver o extraordinário no ordinário. Um quadro pode ensinar mais sobre o agora do que 1000 livros. Uma nota musical pode silenciar a mente mais do que qualquer argumento, porque a arte fala diretamente com o ser. E nesse sentido, o agora é a obra mais sublime, porque ele é dinâmico, vivo, imprevisível. Ele nunca se repete. E tudo o que você busca, paz, beleza, verdade, já está contido nele. Não como um conceito, mas como uma experiência direta. Reconhecer o momento presente como arte é o início da liberdade, porque a partir daí a vida deixa de ser algo a ser controlado e passa a ser algo a ser contemplado. E nesse contemplar, você descobre que sempre esteve diante da beleza. Apenas não estava vendo. Há uma sabedoria no corpo que a mente não compreende. O corpo vive no agora. Ele não se projeta para o futuro, nem fica revisitando o passado. Quando você habita seu corpo com atenção, algo muda em você. Um tipo de presença se instala. E é nessa presença que a arte, a música, a vida, tudo ganha uma nova profundidade. Perceber as sensações sutis do corpo pode ser uma prática de ancoragem para você. Cada inspiração, cada contração muscular, cada pulsar, tudo se torna um ponto de entrada para o momento presente. E quando a mente se aquieta, o corpo fala. Não em palavras, mas em vibrações, em silêncio vivo. Muitos artistas relatam que a sua inspiração não vem da mente, mas do corpo. Uma sensação, um movimento interno, uma ressonância corporal os guia. Isso porque o corpo, quando livre da interferência mental, ele se torna um canal direto da consciência criativa. Quando você escuta uma música com o corpo inteiro, algo acontece em você. Você não apenas ouve, você vibra com ela. Você sente cada nota reverberar em sua pele, em seu peito, em seus ossos. E esse sentir é algo puro. Ele não está contaminado por análise ou comparação. Habitar o corpo plenamente é em si uma forma de arte. Uma arte silenciosa de estar. E nesse estar, a vida, tal como ela é, se revela como suficiente. Nada precisa ser adicionado. Nada precisa ser explicado. Basta apenas sentir. Muitas pessoas têm
a sua primeira experiência de presença ao contemplar algo esteticamente belo. Um pôr do sol, uma escultura, um rosto em silêncio. Por um breve momento, o pensamento cessa e o que resta é o espaço aberto. Um não saber que é, ao mesmo tempo, absolutamente pleno. Esse despertar não vem porque aquilo que foi visto era belo no sentido convencional. Ele vem porque o observador estava totalmente presente, sem resistência, sem expectativa. E é essa presença que faz com que a beleza seja percebida. Ela não está no objeto, ela está no estado de consciência. Por isso, o mesmo quadro pode parecer comum em um dia e extraordinário num outro. Tudo depende do seu estado interior. Quanto mais presente você estiver, mais viva será a sua percepção estética. A arte se torna, então, um reflexo do seu próprio nível de consciência. E esse reconhecimento transforma a maneira como você se relaciona com o mundo. Você para de buscar a beleza em apenas lugares específicos. Você começa a perceber que a própria vida é estética. A maneira como a luz toca uma superfície, o som da chuva, o gesto de uma mão, tudo pode ser arte. A estética deixa de ser um conceito e se torna uma vivência. E nesse sentido, cada instante passa a carregar uma possibilidade de revelação. Não porque algo mudou fora, mas porque algo se abriu dentro de você.